Pesquisadores da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu estudam maneiras de otimizar a produção agropecuária. Eles fazem parte do NEMPA, o Núcleo de Ensaios de Máquinas e Pneus Agroflorestais. Por meio de pesquisas e testes, são desenvolvidas soluções e serviços para aprimorar o trabalho no campo. Hoje é dia de unespianos pelo mundo. Dessa vez é um aluno de pós-graduação do IBILSE que conta pra gente os ganhos de desenvolver parte da pesquisa no exterior. É quarta-feira, 8 de maio. Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que no ano passado o setor movimentou cerca de 569 bilhões de reais. E a previsão é de que esse valor bruto da produção cresça 2% agora em 2019. Diante desses números expressivos e das demandas geradas, o NEMPA, o Núcleo de Ensaios de Máquinas e Pneus Agroflorestais da Unesp em Botucatu, vem desenvolvendo uma série de pesquisas para aprimorar a produção agropecuária no país. O agronegócio faz a roda da economia brasileira girar. E para manter a produtividade sempre em alta, os produtores precisam estar atentos aos mínimos detalhes. Um grupo de pesquisadores da Unesp de Botucatu se preocupa justamente em demonstrar isso. O Paulo é um dos 3 coordenadores do NEMPA, o Núcleo de Ensaios de Máquinas e Pneus Agroflorestais, unidade ligada à Faculdade de Ciências Agronômicas. Aqui, ele e um grupo de 21 alunos de graduação e pós desenvolvem pesquisas e testes na área da plantabilidade, ou seja, a deposição correta das sementes no solo. Esses simuladores imitam o movimento da semeadora. A variação no tamanho do disco, por exemplo, ou a pressão inadequada, no caso da semeadura a vácuo, são fatores que interferem na etapa mais importante do plantio. Tudo se inicia com uma semeadura bem feita. Tá? Então não tem como corrigir, ou senão é difícil, né? Em áreas médias, áreas grandes, é muito difícil você chegar e fazer um replantio. Então por isso que você não pode errar no começo. E é isso que a gente tenta passar para o produtor. Fala assim, a regulagem bem feita de uma semeadora, né? Ela evita as perdas que eu vou ter depois. O NEMPA também abre espaço para o estudo, desenvolvimento e treinamento de boas práticas de aplicação de defensivos agrícolas. As pesquisas são lideradas pelo professor Ulisses. No caso da aplicação de defensivos, é uma série de conceitos que a gente tem para que o produto seja utilizado na menor quantidade possível, dentro do critério de ter o menor impacto e que as pessoas tenham segurança com o uso desse produto. Uma das principais preocupações é com a deriva. O fenômeno acontece quando o produto químico utilizado não atinge totalmente o alvo, no caso a plantação. Nesse simulador, é possível observar como a deriva ocorre e o modo correto de fazer a pulverização. Em outro teste, são avaliados o tamanho e a velocidade das gotas de cada produto, além de determinar qual bico pulverizador é o mais eficaz. Se você tiver uma aplicação em que você tem condições, por exemplo, meteorológicas inadequadas, vamos supor que seja o vento, a umidade, a temperatura, pode existir um risco de que esse produto seja aplicado no seu alvo e ele seja deslocado para uma outra área. Então ele pode ter um impacto no ambiente ou até um impacto nas pessoas. Então quando a gente reduz o risco de deriva, a gente está atuando dentro do critério de boas práticas de fazer a aplicação com menor impacto para o ambiente e para as pessoas. Outra frente de trabalho do NEMPA são os ensaios e testes com tratores e pneus, medindo fatores como desempenho, potência e consumo de combustível do maquinário. A pesquisa de mestrado do Michel se insere nessa área e foca a realidade das plantações de cana-de-açúcar. O objetivo dele é melhorar a colheita nos canaviais, evitando desperdício e danos à cana durante a etapa de corte. Hoje nós temos muita dificuldade nesse sentido do corte. Então estou variando o ângulo de ataque do corte e a velocidade, tentando reduzir o impacto que é feito durante essa colheita mecanizada, né? Ela tem uma perda invisível, né? Que o próprio nome diz que a gente não vê, né? Essas perdas. E também a longevidade do canavial, né?
Hoje a longevidade ela é muito reduzida por questões da colheita. Todo o conhecimento gerado nessas pesquisas aplicadas é transformado em soluções e serviços que atendem agricultores e empresas ligadas ao meio rural. Uma atividade incentiva a outra. Então, a partir dos projetos de pesquisa que são realizados pelos alunos, né, tanto em graduação e pós-graduação, a gente desenvolve conhecimento que se torna desejável pelo mercado. Então, muitas vezes uma empresa contrata essa pesquisa para gerar o conhecimento de boas práticas e depois o serviço de extensão, que em geral é feito pelo próprio aluno, leve esse conhecimento de boas práticas ao agricultor. Então, é muito comum que um aluno desenvolva uma pesquisa no laboratório e depois ele mesmo vá ensinar o agricultor a usar essa nova técnica. Já a aproximação com o mercado é feita pela FEPAF, a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. É ela a responsável por gerenciar os contratos e repassar ao NEMPA os recursos recebidos, o que permite a melhoria da estrutura do local e o desenvolvimento de novas pesquisas. Todo o equipamento que eu tenho hoje aqui no nosso laboratório foi comprado com dinheiro de pesquisa realizado por empresas aqui dentro. Isso atende a uma necessidade que a própria universidade nos coloca, né? A gente precisa, né, captar recursos, a gente precisa gerar conhecimento, a gente precisa gerar ciência, mas é muito difícil, né, a gente fazer isso sem recursos. Então a parceria ela é muito importante porque ela provém para a gente o recurso necessário para que o ensino, a pesquisa e a extensão continue funcionando. Agora é hora de conhecer mais um estudante de pós-graduação da Unesp que está desenvolvendo pesquisas fora do país. Sangil Ferreira, aluno do doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos do IBILSE em São José do Rio Preto, está em uma universidade do Reino Unido. Ele conta pra gente essa experiência em mais uma edição do Nespianos pelo Mundo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sam, eu sou aluno de doutorado de Engenharia de Alimentos na Unesp de São José do Rio Preto, no IBILS, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Eu estou na Universidade de Loughborough, no Reino Unido, realizando a bolsa BEP da FAPESP como aluno visitante, realizando parte da minha pesquisa de doutorado aqui no Departamento de Engenharia Química. E aqui no departamento que eu estou trabalhando e com a pesquisadora que eu estou trabalhando, eles têm uma vasta experiência com emulsificação por membranas metálicas, né? É um processo que eles detêm patente, então eles têm um conhecimento muito profundo, tanto teórico quanto prático de aplicação desse processo. Eles têm uma empresa, a Micropore, que é uma empresa, um spin-off, era uma empresa que existia dentro da universidade e agora ela atende ao mercado externo. E o processo de emulsificação por membranas metálicas, além de ser um processo extremamente robusto, que gera emulsões com tamanho controlado de partícula, emulsões estáveis, que são fatos muito importantes para o processo de microencapsulação de uma forma geral, ele é passível de aumento de escala e de ser carregado de forma contínua, o que é muito importante quando nós estamos falando em processos industriais. Estando a mais ou menos 2 horas de Londres, isso abre muitas portas no que se refere a congressos, reuniões científicas, né? O número de reuniões científicas que acontecem na Europa de uma forma geral, em Londres, é muito grande. Então a oportunidade que nós temos de apresentar nosso trabalho, de ver outros trabalhos de outros pesquisadores, é muito bom porque você tem a oportunidade de receber um feedback do que você está pesquisando, com uma intensidade muito maior. Então isso com certeza está sendo muito engrandecedor também, tanto para o meu projeto de pesquisa, quanto para mim como pesquisador de uma forma geral. Dentro da universidade, mas um pouco fora da parte acadêmica, a Universidade de Loughborough é considerada uma das melhores do mundo na questão esportiva. Inclusive vários times do Reino Unido, times nacionais, treinam aqui, têm suas facilities de treinamento aqui. E eu tive a oportunidade de competir com um time de cheerleading aqui, né? Eu já estava competindo no Brasil antes de vir, participei das seletivas, fui aprovado.
e participei tanto na parte como comissão técnica e como atleta. Eles têm uma estrutura incrível aqui para todos os esportes, e ter a oportunidade de aprender um pouco com eles, de trocar um pouco de experiência com eles, realmente foi algo muito valioso para mim. Convivendo tanto com ingleses como pessoas de vários outros países, eu consigo realmente perceber o potencial que a ciência brasileira tem, que nós brasileiros temos, né? É um potencial realmente muito grande. E o que falta realmente é um pouco de seriedade com relação a investimento, como é que nós realmente, como a universidade brasileira está sendo tratada, principalmente nos últimos anos. Eu acho que se esse paradigma mudar, o patamar que nós seremos capazes de alcançar é realmente inimaginável. Quem tiver a oportunidade de ir para outros países, de experimentar outras culturas, vá, aproveite. Você vai crescer muito como pessoa, você vai crescer muito como profissional, como pesquisador, como professor, como estudante. E com certeza quem vai ganhar isso é o Brasil. Nesse momento o Brasil realmente precisa que nós nos preparemos da melhor maneira possível para fazer a transformação no Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Acesse o nosso site ou o nosso canal no YouTube para conferir as novidades da nossa programação. Uma boa noite para você. Thank you.